Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. Canal esse que é dedicado a você que torce pro Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. Mais um jornalista passando desinformação. Mais um jornalista falando mal da SAF sem ter conhecimento. Galera, tá difícil. Enquanto a gente aqui divulga as coisas, né, para orientar o torcedor e mostrar realmente como está ocorrendo o processo da SAF do Santa Cruz, jornalistas, ninguém sabe se com boa ou com má intenção, pega o microfone do seu programa e faz o contrário. Passa desinformação e minhoca na cabeça do torcedor. Então o vídeo aqui é para colocar mais uma desinformação que foi passada ontem à noite no seu programa pelo jornalista Adeval Barros. Vou colocar o trecho do vídeo e você vai ver os absurdos que esse senhor falou. Mas antes, dá o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho de notificações, me ajuda aí nesse meu projeto. Lembrando que eu tô querendo alcançar a marca de 3.000 inscritos, beleza? Então, sem delongas, sem enrolação, vamos aqui ver esse corte. Digo logo que é um absurdo atrás de outro que ele vai falar. Vamos lá. Falar sobre a SAF do Santa Cruz. Eita! Eu quero falar sobre a SAF do Santa Cruz. Porque eu estou sendo cobrado e não vou me omitir. E uma outra coisa que eu quero afirmar. É preciso o presidente do Santa Cruz esclarecer de uma vez por todas e responder perguntas. O doutor Bruno, meu querido Bruno, é preciso o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz também vir a público e se pronunciar. É preciso o presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz vir a público e se pronunciar se é contra ou se é a favor dessa SAF. Porque estão botando caô na torcida do Santa Cruz, que é uma torcida carente. Ele já começa já a tirar onda, né? Estão botando caô. Veja o termo que ele usa. Estão botando caô. Aí ele fala que a torcida é carente, né? Começa já em tom de deboche. Que acha que esta SAF que está sendo proposta aí é a melhor coisa do mundo para o clube, e eu não vejo ninguém abrir os olhos, né, do que está para acontecer. Eu fiz algumas anotações aqui diante do que eu li. E resumi a SAF de 1 bilhão do Santa. Né? Vou resumir a SAF de 1 bilhão. A SAF diz que vai pagar 8 milhões e quer o Arruda antes. O Santa Cruz tem que passar o Arruda para a SAF e aí eles vão meter 8 milhões no negócio. Diz que em 3 anos... Vamos lá. Ele falou agora que a SAF quer o Arruda imediatamente. Eu quero saber onde é que seu Adeval Barros estava quando a Camila Souza publicou essa matéria aqui. Onde em nenhum momento nessa matéria fala que a SAF quer imediatamente o Arruda. Até porque quando a gente pega a questão do Arruda, é dito claramente que ele será transferido de forma definitiva à SAF mediante a aprovação de lei municipal. Porque o Arruda, né, está inserido em um terreno que é da prefeitura, que foi doado ao Santa Cruz, né? Eu coloquei aqui, quem quiser assistir o outro vídeo que eu fiz anterior, quando eu coloquei a fala do Roberto Nascimento e do Edinaldo Santos, eu mostrei a lei orgânica, né? Que fala exatamente sobre essa questão da prefeitura ter doado, né, o terreno ali perto da Avenida Beberibe para o Santa Cruz.
Em nenhum momento seu Aderval fala disso. Ele diz com todas as letras que a SAF quer imediatamente o Arruda, para investir, no caso, 8 milhões. Em nenhum momento a reportagem da Camila Souza fala disso, né? Primeiro absurdo. Vamos lá. Aí vê o que ele fala. Vai piorar. Paga 50 milhões em 3 anos. Essa é a informação que eu tenho. Se eu tiver errado, alguém diga que eu estou errado. Diz que em 13 anos paga com o dinheiro acima os 50 milhões, paga 65 milhões da dívida de 200 milhões que o Santa Cruz tem com a RJ. Com a RJ. Como é que tu vai aportar 50 e vai pagar 65? Tem 15 a mais para pagar. De uma dívida de 200 milhões. Resumo. A SAF de Umbi recebeu a Arruda por uma promessa de pagar 50 milhões e deixar o clube para resolver 200 milhões da RJ. É tanto absurdo nessa parte aí que ele fala que não tem. É hilário isso aí que ele tá falando. É um absurdo em cima do outro. Ele diz que o clube vai pagar 50 milhões em 13 anos. Né? 50 milhões em 13 anos. Veja. O primeiro aporte vai ser 25 milhões até um ano após o fechamento da SAF. Depois de um ano, entre o 10º e o 36º mês, vai colocar mais 25 milhões, certo? Mais 25 milhões. Fora que esse investimento aqui, né, que é de 1 bilhão, que ele fala que é a SAF de 1 bilhão, e na verdade isso não é que a SAF é 1 bilhão, o mínimo que eles prometem em 15 anos é gerar de receita 1 bilhão, que vem, né, como a matéria bem diz, de receitas geradas, de aportes dos investidores, de captação de subvenções, de investimento em ativos, de pagamentos de obrigações, de pagamento a terceiro, ou seja, existe uma série de composições desse investimento para justificar esse 1 bilhão que a SAF planeja, né, colocar nesse período de 15 anos. Então, não é 50 milhões que vai ser colocado. Isso vai ser mais, vai depender exatamente de quê? Os patrocinadores que vão entrar, que os investidores vão conseguir, né? A renda do jogo, então não vai ser 50 milhões, vai ser mais. Isso é o mínimo que eles prometem, se não conseguir, né, exatamente esses fatores aí que eu estou dizendo. Então, é a obrigação em contrato, eles fazer esse aporte inicial de 25 até um ano, até os 12 meses, né, após o fechamento da SAF, e depois mais 25 entre o 33º e o 36º mês, que é o que ele está dizendo que só vai aportar 50 milhões. O pior é quando ele fala da RJ, né? Que ele diz que na RJ o clube vai pagar só 65 milhões. Ele não explica o que é um deságio, ele não fala de deságio, né? E ele diz a mesma coisa que aquele panfleto que rolou aí, que tá rolando, diz, o clube de uma dívida de 200 milhões só vai se comprometer os investidores a SAF a pagar 65 milhões. E o restante? Quem é que vai arcar? Então, é uma fala parecida, né? Então, na cabeça dele aí, que disseram a ele, né, segundo informações, a SAF só vai pagar 65 milhões dos 200 e o resto é o clube que vai se ferrar para pagar. E não é assim,
A recuperação judicial não funciona assim, tá? A recuperação judicial ela tem um desconto. Nenhuma empresa paga o valor total da dívida. Existe uma diminuição desse valor total, tá? Então isso é o que é o deságio. Mas no momento ele não fala nada disso. Ele só deu essa baboseira aí. Que, né, vou botar aqui de volta. Que o clube a SAF só vai pagar 65 milhões, né? E o restante o clube é que se ferra para pagar. 85, tem 15 a mais para pagar. De uma dívida de 200 milhões. Resumo. A SAF de Umbi recebeu a Arruda por uma promessa de pagar 50 milhões e deixar o clube para resolver 200 milhões da RJ. É isso que eu estou entendendo diante do que está posto para a imprensa. Não tem nada de posto para a imprensa. A matéria, em nenhum momento a matéria da Camila falou sobre isso. Vou botar aqui de novo, né? Aqui, pagamento dos credores da recuperação judicial, valor máximo 65 milhões. Prazo até o 13º ano após o fechamento. Caso a dívida exceda os 65 milhões, a SAF que herda esse passivo. Não é o clube, ele está dizendo que é o clube. A SAF, se passar a dívida dos 65 milhões que a SAF se compromete a pagar, ela é que vai herdar esse passivo. E eles entendem haver mecanismo para pagar. Por exemplo, descontando a distribuição de lucros da associação. Então, em nenhum momento a SAF diz, ó, eu só vou pagar 65, o resto é por conta da associação, né? Então, isso aí vai ficar mais claro quando o conselho, que vai se reunir dia 10 do mês que vem, expor, né, o contrato em loco para todo mundo ver. Mas o que foi divulgado de primeira mão pela Camila Souza, em nenhum momento é essa fala que a Deval está dizendo. Então, continuando aqui, vai piorar. Se prepare que vai piorar. Não me mandaram nenhum documento, não analisei nada. E aí o meu amigo Pierre Lucena, grande tricolor e uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no mundo, ele é nada mais, nada menos do que presidente do Porto Digital. Oxe, ele é burro. Ele fez uma observação que eu quero trazer aqui para os meus amigos do Santa Cruz. Ele diz, isso está no Twitter do Pierre Lucena. Vamos falar da proposta da SAF do Santa Cruz. Orçamento previsto na SAF, segundo o contrato. Série D, 20 milhões no ano. Série D. Eu pego 20 milhões e divido por 12. Dá 1.666.000. O que eu faço com 1.666.000 para... Gente, isso aí é a coisa mais absurda, fora o que ele já falou desse vídeo. A Deval ele pegou, segundo a Deval, né, no orçamento mínimo por divisão, né, que foi divulgado, a SAF se compromete na Série D, se o Santa Cruz, por exemplo, não subir esse ano, continuar na Série D, um investimento, um aporte de 20 milhões. Isso é só para a Série D, é só para o futebol, não é para o clube todo. A Deval está dizendo que a SAF vai colocar 20 milhões na Série D. E aí ele pegou esses 20 milhões e dividiu por 12 meses. Eu pergunto, a Série D é o ano todo, é? Que eu saiba, a Série D não é o ano todo. A Série D ela não começa em janeiro e vai até dezembro. Para dividir esse valor por 12 meses. Né? Eu não entendi essa conta dele. Já cai daí, essa tese. Segundo, isso é só no futebol. Não é o investimento no clube. A SAF só não vai botar ano que vem 20 milhões, não. Aí não está incluído bilheteria. Aí não está incluído patrocínio. Tem outras coisas. Isso aí é o mínimo que ela vai ser obrigado
no contrato a colocar. E não é em 12 meses. Não vai ser 20 milhões fatiado em 12 meses. Porque a Série D não é 12 meses. Veja o que é o cúmulo da desinformação. Aí ele vai pegar a Série C, vai piorar. Um time como o Santa Cruz disputar a Série D. Nada. Zero. Nada. Série C. 36 milhões no ano. O Santa Cruz esse ano vai passar para a Série C no próximo ano. Aí a SAF vai aportar 36 milhões. Eu divido por 12, dá 3 milhões por mês. O que é que um time, uma agremiação como o Santa Cruz vai fazer com 3 milhões por mês? Gente, 3 milhões por mês, tá? Segundo a Deval, é o que vai ficar o Santa Cruz ano que vem, caso suba para a Série C. Porque na cabeça dele, esse dinheiro aqui, né, dos 36 milhões dividido por 12 dá pouco mais de 3 milhões, né? Esse valor aqui. Mesma coisa, a Série C dura o ano todo. A Série C não é 12 meses. E outra, vamos imaginar que esse pensamento dele seja esse. 36 milhões só no ano que vem, dividir por 2 dá 3 milhões. 3 milhões para jogar uma Série C é pouco dinheiro, é? Pegue aí, pode pesquisar o orçamento dos clubes da Série C, se tem alguém que gasta mais de 3 milhões. Eu duvido ter. Eu duvido ter. Para Adeval Barros, 3 milhões numa Série C é pouco dinheiro. É uma mixaria. Numa Série C, 3 milhões é uma mixaria, né? Mas não é 3 milhões porque a Série C não dura o ano todo. Uma Série C. Aí passa para a Série B. Eles vão aportar 52 milhões. Que dividido por 12 dá 4 milhões 333. Não dá para nada, gente, numa Série B. E se o Santa Cruz subir para a primeira divisão, com todo este orçamento que está posto, eles vão investir 100 milhões no ano, o que significa 8 milhões e 300 por mês. Aí ele diz, bora entender as vantagens, as preocupações e quais são as alternativas. Minha gente, tem alguma coisa errada nisso tudo. Essas coisas precisam ser melhor esclarecidas. É por isso. Realmente, tem que esclarecer, mas para tu, né, que não se informou, né, não se formou direito e tá falando leseira. O problema é esse. Porque procurou saber de amiguinhos, de fontes, né? Porque a matéria tá aí, bem clara, né? Ontem, o Gerailton colocou. Ontem não. No sábado, o Gerailton colocou no Beberibe, né? No vídeo falando, por exemplo, do que a associação pode vetar. Eu não vi ninguém da imprensa falar aí desse assunto. Então, minha gente, é complicado, viu? Aí você vê um cara experiente, cresci escutando a Deval, falando uma leseira dessa. Passando unicamente desinformação. Aí o torcedor que só escuta ele, né? Não procura saber das coisas, acredita nisso. Então, cuidado com o que você escuta aí, com o que assiste. Hoje em dia qualquer um tem acesso à informação, beleza? Desculpa o vídeo grande, não deixa de dar o like, compartilha, se inscreve, beleza? Em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.